Bem, eu vou começar. A minha palestra é Transferência de Criptomoedas através do Flutter. Tem um subtítulo nela que é um estudo de caso, né? Eu acho que é importante comentar isso porque eu quero trazer, além da implementação de cripto no Flutter, que é beleza, super legal, super, mas assim, eu quero trazer para vocês também uma real utilidade e o motivo por que a gente implementou ela no Flutter, né? E, pô, é da hora a cripto, né? É legal, mas como que ela é usada no mundo real? Por que isso acontece, né? Eu vou trazer também um pouco desse estudo de caso. Claro, um pouco do estudo de caso também do time interno, mas no geral vai ser toda a implementação e um pouco desse background que eu vou contar para vocês, tá bom? Bem, eu quero começar me apresentando. Eu sou o Nelson, eu tenho 19 anos, por incrível que pareça. Eu estou há mais ou menos 2 anos, um pouco mais de 2 anos, como desenvolvedor Flutter na CloudWalk, e estudo programação desde os 11 anos, né? Desde lá eu estudo programação, sou apaixonado por essa área, desde que eu comecei com o desenvolvimento web, e com 16 anos eu comecei a trabalhar com Flutter, né? Então, eu trabalho na CloudWalk desde os 16 anos e eu quero falar um pouco da CloudWalk, tá? É importante falar um pouco da CloudWalk, da InfinityPay, que são basicamente a CloudWalk é a empresa que eu trabalho e a InfinityPay é o produto que eu trabalho. É importante colocar eles aqui para dar esse background para vocês e entender um pouco da filosofia, por que a gente colocou cripto e por que a gente usa cripto, né? A CloudWalk ela é um unicórnio desde 2021, ela é uma fintech e ela tem uma filosofia, né? Essa filosofia é a gente conseguir mudar o ecossistema brasileiro, o ecossistema financeiro para melhor, né? E mudar esse status quo que a gente tem, usando tecnologias como blockchain, AI e outras assim, para a gente conseguir desburocratizar esse sistema e baratear custo, né? E a gente faz isso com a InfinityPay. A InfinityPay ela é o nosso produto. Hoje ela é uma máquina de cartão de crédito, mas a gente desenvolve o aplicativo dela, né? Eu trabalho como desenvolvedor mobile do aplicativo da InfinityPay. A InfinityPay ela tem mais de 300 mil lojistas, 5 mil cidades, e ela tem alguns produtos dentro do app que usam a cripto. O aplicativo em si ele é baseado em cripto, né? E eu vou mostrar um pouco desses produtos e por que eles são são revolucionários, né? E isso liga no motivo da implementação de fato de uso de cripto, né? Então, como que tudo isso vai acontecer? Como que a gente coloca a cripto no Pix? Como que a gente coloca essa transação no Pix, né? Hoje o Pix é o ponto principal que a gente tem uma transferência de criptomoeda de fato, né? No aplicativo da InfinityPay hoje, a gente, CloudWalk, criou uma stablecoin lastreada ao real, eu vou falar um pouco dela mais para frente. E quando você faz um Pix para o aplicativo, você recebe o BRLC, que é essa stablecoin lastreada ao real. Então, basicamente, a gente consegue deixar todas as transações internas e tudo que acontece ali dentro, na hora que você coloca o dinheiro, é muito mais seguro, muito mais rápido, muito mais confiável, porque está tudo na blockchain, né? Eu vou falar um pouco de blockchain também ali para frente. A gente também tem o nosso programa de cashback, né? Nosso programa de cashback, a gente consegue... Como que a gente revoluciona esse programa de cashback com tecnologias inovadoras, no caso? A gente tem um programa que você conecta um NFT, você tem uma carteira de criptomoedas e compra uma arte digital, um NFT, de alguma coleção parceira e conecta isso na wallet da InfinityPay via um site que a gente tem, nft.infinitypay.io. Conectando isso, qualquer transação financeira que você faz, tanto Pix como transação BRLC, como pagamento com cartão da InfinityPay, você recebe cashback, né? Quando a gente anunciou essa funcionalidade no NFT Rio, a gente chegou a distribuir mais 100% de cashback, e tudo isso muito transparente, porque as tecnologias que a gente usa é a blockchain, né? Isso daí está tudo na blockchain. E a gente consegue fazer isso porque a gente tem uma moeda digital, a gente tem o BRLC. O próximo e último produto que eu consigo colocar aqui, que a gente consegue revolucionar ele usando cripto, é o empréstimo, né? Então hoje o empréstimo ele é algo muito complexo de a gente conseguir pegar, é muito demorado, e a nossa proposta é basicamente 2 cliques, 2 segundos você recebe o empréstimo que você pegou, e tudo isso porque a gente tem uma blockchain, a gente tem uma criptomoeda, então a gente consegue... Esses produtos eles são o espelho da filosofia da empresa, né? Que a gente consegue fazer. E como que a gente faz tudo isso ser possível, né?
Então, eu quero apresentar para vocês o BRLC. O BRLC é a nossa moeda digital, é o que eu vou mostrar como exemplo depois de implementação, e é o motivo dessa palestra existir, né? Como que a gente faz uma transferência de cripto no Flutter. Porque o nosso estudo de caso foi para a gente conseguir implementar o BRLC no Flutter, né? A gente conseguir fazer transferências de cripto, porque o BRLC é uma cripto, dentro do nosso aplicativo, que é todo feito em Flutter. O BRLC ele é lastreado a real, então um BRLC equivale a R$1, e ele é uma criptomoeda. Ah, Nelson, o que é uma criptomoeda? É uma moeda digital, é um programa de computador, e ela basicamente é um código, né? Esse código hoje, você consegue escrever moedas digitais em alguns tipos de código, e um deles é uma linguagem chamada Solidity, né? Essa linguagem você programa essa moeda e sobe na blockchain. Basicamente, a blockchain aonde que a gente sobe o BRLC, né? A CloudWalk ela criou uma blockchain própria, a CloudWalk Network. Então, hoje a gente consegue fazer 500 transações por segundo, e o nosso objetivo é alcançar 5.000, para a gente conseguir continuar escalando. Mas essa blockchain e aquela moeda, o BRLC que eu mostrei, que dá oportunidade para a gente conseguir fazer o empréstimo inteligente, para a gente fazer o nosso cashback, inteligente no intermediário, e todos esses sistemas, né? O propósito de uma blockchain é isso, é o peer-to-peer, é a descentralização no caso, né? É de A para B, sem ninguém aqui, é só matemática e criptografia. Bem, e como que a gente implementa tudo isso, né? Agora eu vou chegar um pouco mais na parte de código, um pouco mais profundo em código. Então, eu quero um pouco falar sobre o Web3 Dart, né? Para quem não sabe, o Flutter ele é um framework e ele é escrito em Dart. Dart é uma linguagem e nessa linguagem a gente tem alguns pacotes já criados e um deles é o Web3 Dart, né? O Web3 Dart ele oferece para a gente algumas funcionalidades para a gente conseguir se comunicar com a blockchain, né? Então, eu consigo criar uma wallet de criptomoeda, eu consigo me conectar a um nó, né? Essa conexão com o nó é a comunicação com a blockchain de fato, tá? Mas, basicamente, pense que a gente tem um cliente aqui, a gente se conecta ao nó e o nó consegue se conversar com a blockchain, tudo bonitinho. E depois a gente tem uma geração de código, mas eu vou entrar nisso um pouco mais para frente. Bem, aqui esse aqui é o roadmap, mais ou menos, do que eu vou mostrar para vocês. É uma implementação de fato de uma transferência de cripto. E depois vou mostrar um pouco do que a gente passou, de um estudo de caso, tá? Basicamente, o que a gente tem que fazer primeiro para a gente conseguir fazer uma transferência? A gente tem que ter uma wallet de criptomoedas, né? E para a gente ter essa wallet, a gente tem que criar no código, e a gente tem 3 maneiras de criar ela. Tanto por um número, então, se eu quiser colocar um número, ele vai me gerar uma chave, uma credencial, a gente chama isso de chave privada. Eu posso importar uma chave privada já criada em outra wallet, ou eu posso gerar randomicamente com o random, né? Com esse objeto random que a gente tem no Dart. E com isso, ele me retorna uma credential, né? Essa credencial, que é uma chave privada. A chave privada, ela é basicamente a sua carteira de cripto, tá? Importante salientar isso. Depois que a gente criar o wallet, a gente vai instanciar o nosso cliente do nosso pacote, o Web3 Client. Então, a gente instancia o Web3 Client e passa o link do nó. Esse link é importante porque é ele que vai fazer a comunicação. Esse link é o nó da rede da CloudWalk, mas se você quiser conectar numa rede como a própria Ethereum, ou a Polygon, ou outras redes assim, você tem serviços que oferecem isso, como Infura, por exemplo, eles vão oferecer links para você conseguir se conectar ao nó das blockchains que você quer se comunicar, né? O segundo passo é a gente carregar o contrato, tá? E agora que entra uma parte interessante. Para a gente conseguir carregar esse contrato, para realmente executar a transferência de fato, a gente precisa carregar um negócio chamado ABI. O que é ABI? Ele é uma sigla para Application Binary Interface, né? Ele é basicamente como uma API para código compilado. A gente precisa disso para se comunicar com o contrato de fato, porque o contrato ele é compilado e depois depois você faz o deploy na blockchain. Então, a gente precisa desse cara. E esse cara ele vai ter basicamente todos os métodos, todas as funções, inputs, outputs, de tudo que tem num contrato. Quando eu falo de contrato, é o código da moeda, tá? Então, o BRLC ele é um código, e quando a gente se refere a um código na blockchain, a gente chama de contrato, smart contract. Então, todas essas nomenclaturas eu estou me referindo ao código que está na blockchain. E, basicamente, a gente pega o ABI dele, a gente consegue tudo isso lá na blockchain de fato mesmo. Eu pego o ABI,
e depois carrego ele. Então, eu vou carregar ele, eu vou montar esse objeto deployed contract, coloco o meu ABI, coloco o nome do contrato e o endereço do contrato. Tá? Tudo isso a gente consegue achar na blockchain, na CloudWalk Network, que eu mostrei. Depois disso, eu quero fazer a transferência de fato, né? Então, eu quero... O que a gente vai fazer aqui? A gente vai executar uma transferência na blockchain. Então, eu vou chamar primeiro o meu Web3 Send Transaction, passando a minha credential. Depois disso, eu vou chamar o contrato. Chamando o contrato, eu tenho que chamar uma função do contrato. No caso, transfer. Porque, claro, que o meu contrato ele tem várias outras funções. Inclusive, isso vai ficar mais claro no futuro. Mas a gente tem essa transfer e eu tenho que passar como string. É bem feio, mas é como a gente implementa manualmente, né? E depois disso, em parâmetros, eu tenho que passar 2 parâmetros que essa transfer ela precisa, que é a carteira do destinatário e a quantidade de dinheiro que eu vou enviar para ele. Depois disso, eu tenho que passar o Chain ID, que é o ID da minha blockchain que eu estou interagindo. No caso 2009 é da CloudWalk, mas você tem a da Rinkeby, que é 4, você tem a da Ethereum Mainnet, que você consegue achar isso online. Você tem a rede da Binance ou de qualquer outro lugar. Então, cada uma tem um ID diferente. Tá? Então, se você está comunicando com uma blockchain, saiba o ID dela para colocar na hora de fazer a transferência. Aqui é um comprovante do nosso app numa transferência de BRLC, no caso de uma cripto. Né? Então, você pode ver que tem ali quem enviou, no caso eu, para essa carteira. E depois a gente tem a hash, e quando você clica na hash, você vai encaminhado para o comprovante na blockchain, on-chain esse comprovante de transação. Tá? Bem, tem algum jeito de otimizar isso? Né? Como que eu consigo otimizar todo esse processo? Agora eu vou contar basicamente de como que a gente começou lá dentro, né? Como foi o primeiro desafio, e depois um segundo passo, né, uma melhora que a gente teve, principalmente com uma funcionalidade que teve no Web3 Dart. Sim, a gente consegue melhorar, e basicamente, como que foi a primeira versão da nossa implementação? Né? A gente não tinha geração de código. Então, a gente primeiro, para manter os padrões, a gente criou um adapter do nosso package, e para implementar cada função daquele código, daquele smart contract, eu precisava fazer isso manualmente, do jeito que eu mostrei para vocês, mas com um adapter. Então, isso era bem custoso, cada função eu tinha que implementar. Então, assim, de um tempo para cá, isso ficou bem complicado. Se eu quero colocar outro smart contract, etc., isso realmente fica complicado. Então, a gente consegue melhorar isso. O Web3 Dart ele veio com uma solução de geração de código, que ele vai usar o ABI. O ABI é o que eu comentei no começo. Então, o ABI ele tem todos os métodos, todos os inputs, outputs do nosso contrato dentro dele. E, basicamente, a gente pega o Web3 Dart, ele gera toda a implementação que eu mostrei para vocês, mas de todas as funções. Ele gera tudo isso para a gente, e aí a gente consegue, de fato, ter essa velocidade na hora de implementar um código. Mas para a gente conseguir manter as boas práticas de projeto, o que a gente fez? A gente adotou esse padrão de proxy. Né? Então, basicamente, a gente cria uma interface de um padrão chamado RC20. O que é esse padrão RC20? Esse padrão ele é uma convenção na área de desenvolvimento blockchain. Tá? Então, quando eu quero criar um token ou uma moeda digital, eu tenho que seguir esses padrões, essa convenção RC20, que tem algumas funções padrões, como transfer, name, symbol, para o meu código ser um token. Né? Esse padrão é o RC20. Se eu quiser criar um NFT, a gente tem outro padrão chamado ERC721. Então, cada convenção tem um motivo. No caso, como eu estou trabalhando com moeda digital, como eu estou trabalhando com cripto, eu crio essa interface ERC20, que tem todos os métodos, e depois vou implementar na minha proxy. E quem chama o meu código gerado, que eu vou chamar de serviço aqui, é a minha proxy. Né? Eu faço esse intermédio para não depender daquele código gerado, porque o meu aplicativo ele só vai conhecer a minha proxy, ele não vai conhecer o meu serviço de fato. Então, se eu quiser dar manutenção, se algum dia deu um pau gigante lá no código gerado, eu preciso implementar manualmente, está lá. Eu só implemento, de fato, uso outra coisa, implemento e consigo fazer isso. Então, esse daqui é uma proposta que a gente criou, que a gente usa para basicamente conseguir manter todas as boas práticas de projeto. E foi uma melhora muito grande, porque se hoje
eu tenho o BRLC. Se eu quiser colocar USDC, USDT ou outra criptomoeda que siga o RC20, eu gero esse código via ABI e depois, basicamente, crio a proxy dela, implementando o RC20. E o meu aplicativo chama, é muito simples, é muito rápido e muito fácil, né? Então, é muito legal assim, esse package ter oferecido isso para a gente. E isso ajuda muito no desenvolvimento, no caso. Bem, eu separei uma surpresa para todo mundo que está aqui assistindo, aqui presencialmente ou online. Eu quero convidar vocês a baixar o aplicativo da Infinity Pay e fazer um cadastro rápido, é bem simples. E depois disso, você clica no ícone de BRLC ali, do seu saldo, entra na sua wallet e depois vai clicar lá em cima naquela pílula chamada PixKey. Clica nela, vai aparecer uma tela preta e você vai clicar em blockchain. E lá vai ter o endereço seu de uma crypto wallet da Infinity Pay, que ela vai ser importante para o próximo slide. Eu acho que vocês vão gostar. Vai ter dinheiro rolando aí. Então, quem quiser ganhar uma graninha aí extra, faz isso daí que vai ser bem legal. E, além disso, isso daí vai fazer a gente colocar à prova tudo que a gente viu. Tá? Eu vou explicar um pouco mais para frente o que vocês vão ver na tela, mas isso coloca em prova tudo que eu acabei de explicar para todo mundo, tá bom? Eu vou tomar uma água enquanto isso. Alguém tem alguma dúvida de como acessar o wallet, alguma coisa assim? Não? Tá. Bem, deu certo? Vocês conseguiram? Não? Sim. Só colocar na Play Store Infinity Pay, consegue baixar rapidinho. Mas se vocês tiverem outra wallet de cripto também e quiserem colocar ela também, podem colocar. Só que depois você tem que transferir para uma wallet, para a sua carteira da Infinity Pay, para poder, se quiser fazer um Pix para uma outra conta bancária, etc., você pode, tá? Vou dar mais uns minutinhos aí e a gente prossegue. Só reforçando, como que a gente pega o endereço de cripto, tá? Abre o aplicativo, clica no ícone de BRLC, do ícone do saldo, no caso, né? Depois disso, vai entrar na sua carteira, clica lá em cima em PixKey e depois blockchain ali e você vai conseguir seu endereço, tá bom? Calma aí. Eu tenho uma dúvida qual que é o valor agregado em usar a blockchain? Tipo, o que ela proporciona a mais do que, por exemplo, um Pix comum que a gente tem Sim. hoje em dia? Não, é uma ótima pergunta. Cara, por que a gente usa blockchain? Né? Por que a CloudWalk usa? Por que a Infinity Pay usa? A gente consegue, com isso, tirar muitos intermediários e muita burocracia do processo. Né? Porque hoje o processo de transação financeira e o processo de financeiro hoje, pelo menos o tradicional, é muito burocrático. Então, usando essas tecnologias como blockchain, etc., a gente consegue desburocratizar esse sistema por conta de algumas funcionalidades que esse conceito tem, e consegue, inclusive, baratear custo. Então, isso impacta a vida de você, de todo mundo, porque o custo diminui, entendeu? O custo de todo o processo financeiro diminui.
Então, esse é um dos motivos por que a gente usa a blockchain intrinsecamente no nosso negócio, né? Deu certo o aplicativo, pessoal? Acho que eu vou prosseguindo. Deu? Fechou. Ah, não. Pergunta? Tá bom, vai lá. Então, eu queria saber onde é que fica o blockchain. É o celular das pessoas ou tem o computador da Infinity Pay, enfim? Sim. A blockchain, ela é um conceito. Ela é um conceito de descentralização. Então, a blockchain está em todo lugar. A blockchain, no caso, ela é um conceito onde a gente tem nós, né? Nós, imagina que são máquinas, e essas máquinas elas estão rodando em lugares do mundo, validando as transações que estão acontecendo na blockchain. Tá? Então, a blockchain é um computador global, onde a gente tem transações ocorrendo e esses validadores fazendo a validação no caso. Né? A blockchain da CloudWalk ela é fechada hoje para validador, mas se você quiser, você consegue acessar ela, ver todos os endereços de contrato, ver as transações que estão ocorrendo agora e usar ela também. Tá? Você só não consegue se tornar um validador, um minerador que o pessoal conhece mais. Né? A gente tem alguns conceitos de consensos de validação, mas eu não quero entrar muito a fundo nisso, porque isso é bem técnico, vai ser bem chato falar disso. Mas, claro, se você quiser, eu posso falar o consensus da nossa rede, que é Proof of Authority, tá bom? É isso. Deu certo, pessoal? Acho que eu vou prosseguindo. Deu? Bem, eu estou fazendo... A gente, da Infinity Pay, da CloudWalk, está fazendo um airdrop de 100 BRLCs para quem colocar o link... quem colocar o endereço da carteira sua nesse site que está aí, só escanear o QR Code, entrar nesse site, e você coloca aquele endereço que você pegou, e a primeira pessoa, no caso, que conseguir colocar e clicar em resgatar, vai conseguir ganhar 100 BRLCs para depois usar em qualquer lugar, etc. Caso não esteja ainda, porque provavelmente alguém resgatou. Então, basicamente, o que é esse site? Né? O que vocês estão vendo na tela de vocês? Esse site ele é um site feito em Flutter Web, por incrível que pareça. O Flutter Web hoje ele é bem estável, mas ele não é muito bom para CEO, né? Mas eu não quero entrar em muito detalhe. Então, basicamente, esse site ele é tudo que a gente viu até agora. Toda a implementação que eu expliquei para vocês, tudo que eu acabei de falar aqui, ele tem nesse código. Tá? Esse código está aberto, está lá no GitHub. Depois vai ter um link para isso. Mas esse site, ele é de fato tudo que a gente viu. Tá? Tudo que eu acabei de explicar para vocês de fato um conjunto de tudo que a gente viu aqui, né? Alguém da plateia conseguiu pegar esses 100 BRLCs? Conseguiu? Aí, bravo, muito bom, muito bom. Então é isso. Basicamente, agora eu já estou indo para os finais, estou encerrando. Esse daqui é um QR Code para você saber um pouco mais sobre mim, sobre a CloudWalk, sobre a Infinity Pay. Tá? Então, você pode escanear esse QR Code ou digitar lá no seu navegador y.t, emoji de cowboy, mãozinha dada, notebook e diamante, que você vai também acessar esse link. É um Linktree da vida. Então, vai ter bastante link, vai ter bastante coisa útil. E, mais uma vez, eu agradeço a todo mundo. Se você quiser entrar em contato comigo, o meu e-mail é esse, nelson.campos@cloudwalk.io. A gente está contratando. Então, se você quiser fazer parte, etc., gostou do assunto e quer entender um pouco mais, me chama. Eu vou ficar super feliz em responder. Vou ficar super feliz, contente em falar com você. Então é isso, pessoal. Obrigado.